Podcast do Jorge em clima pré-Copa do Mundo de futebol feminino com o treinador das cabulosas, né, Felipe? Seja bem-vindo. Boa tarde a todos. Muito obrigado, Jorge, pelo convite. Uma honra poder participar. E vamos falar bastante de futebol, representar bem esse Cruzeiro e falar agora também desse futebol feminino que está em evolução. Obrigado. Eu que agradeço por ter topado. Futebol feminino que já foi bastante tópico no canal Outra Liga, diminuiu um pouquinho, porque eu tento pegar mercados bem alternativos e eu não vejo tanta brasileira ainda em mercados alternativos, digamos, que acho que alternativo nem é um nome bom, às vezes é visto de uma forma equivocada, mas digo, e eu acho que as brasileiras não estão indo tanto porque eu vejo, na verdade, o mercado local crescendo muito. Não sei se você concorda. Concordo contigo. Talvez, não sei como que você usa esse termo alternativo. O Brasil no futebol feminino ele é o emergente, né? Quem está em desenvolvimento e um desenvolvimento exponencial. Então, cada vez mais vão ter atletas querendo se desenvolver aqui dentro, porque exponencialmente todos os processos estão crescendo. Então, acredito que o foco atual de atletas e comissão em geral é atuar no Brasil, sim. Porque falei com gente em Portugal, falei com gente na Coreia, falei com gente no Japão, falei nos Estados Unidos, mas muita gente está olhando agora a oportunidade de estar na 1, eventualmente estar na 2, e teve a 3 esse ano, que eu achei muito bom ter uma final com misto e remo, é um sinal claro desse crescimento, né? Isso é legal. Assim, teve a 3 que chegou e o Campeonato Sub-20, são duas competições recentes que vêm a movimentar mais o mercado, e é importante as competições de base que têm sido criadas, né? Hoje tem competição de abaixo de 13 anos, então faz com que as engrenagens elas fiquem conectadas e produza cada vez mais um produto de futebol feminino muito melhor. Então, acredito que o momento do futebol brasileiro é um momento muito bom. Vamos ver. O pessoal mede muito por Copa do Mundo e tem uma geração agora que está na última passagem, que está indo jogar agora na Oceania. E eu fico pensando, acho que impressão minha, impacto dessa criação das ligas aqui, da estabilização de ter uma segunda divisão, de ter uma terceira, de ter mais torneio, eu acho que a gente nem vai ver na próxima Copa, talvez na outra. Não sei se você concorda. Concordo. Assim, o Brasil tem dado bons passos em relação a formar atletas. Só que há um hiato, e houve, por muito tempo isso daí. Então, nós temos a Marta, eu acho que desse cenário é a atleta de maior expoente que tem ido para essa última Copa, acredito eu que seja a última Copa dela. Ela é uma atleta que se desenvolveu de maneira praticamente, a palavra não seria empírica, mas muito circunstancial, não teve um programa de desenvolvimento de formação. Assim como várias outras que estão lá e algumas que nem foram para a seleção, não passaram por um processo de formação minucioso. E como reduziu o número de oportunidades que elas eram expostas, então a Marta mesmo coloca, eu ia jogar contra os homens, eu me desenvolvia dessa forma, e já no cenário do futebol masculino se perdeu muito esse futebol de rua, esse futebol de campo, já é muito cedo atletas entrando, ingressando em escolas ou em núcleos, isso se perdeu na minha ótica. E no futebol feminino, poucas mulheres foram formadas então. Há cerca de uns 5 anos, 6 anos, é onde tem um foco muito forte no desenvolvimento em clubes de base, fazendo uma formação melhor, em atletas mulheres entrando mais cedo em projetos de formação. Então, eu acredito que para a próxima ainda, a gente nós temos bons nomes, mas eu acredito que daqui 2 Copas nós seremos um dos fortes candidatos à disputa de título, com certeza. Acho que quem acompanha bastante, ou pelo menos é botafoguense, está esperando a era Giovana aí chegar para ver como vai ser. A menina realmente joga muita bola, isso. né? Você colocar 8 anos, desculpa te interromper, ela tem 14, se eu não me engano. Você coloca 14, aí, são 8 anos, é onde que ela vai estar, 22, vai estar desempenhando. E tem várias outras, tem PP Fute, você vai ver, tem Bianca, tem algumas atletas novas que Helena, eu tô falando atletas tudo de 13 anos, que vão despontar logo mais no cenário nacional, com certeza. E bom, aí você falava de Marta que jogou muito tempo na Liga Sueca, essa sim, uma liga bem consolidada. Falei com Fernandinha na época, ela estava na Suécia, depois foi para o Santos, agora está no Corinthians. E você começa pelo menos no feminino no Santos, né? Mas você não vem no feminino, né? Como é que é o histórico de
Felipe Freitas pré-Cabulosos, pré-Santos, digo, você sempre foi do esporte, certo? Sempre. Eu tentei ser jogador de futebol, acho que a ausência de qualidade misturada a algumas lesões prévias me tirou precocemente do esporte, né? Quando com 15 anos eu já tinha uma lesão bem grave no meu quadril, no PUPS. Tentei aí até uns 20 anos, mas já aos 18 eu já sabia que eu queria ser treinador e queria vencer pelo conhecimento. Esse sempre foi um mantra meu, porque eu vou vencer no futebol pelo conhecimento. Então procurei formar minha educação física, fiz algumas especializações, algumas pós-graduações. Em cima disso, baseei minha carreira no processo de saber todos os momentos e todos os setores de um futebol. Então, eu passei como auxiliar, preparador físico, fisiologista, entre outras, de diversas categorias, entre várias funções, para que, quando eu chegasse como treinador, eu tivesse uma dimensão do todo, uma análise bem holística, né, do todo, e tivesse tomado as decisões melhores. No futebol masculino, eu passo por alguns clubes, passo por São Bento, Taboão da Serra, Brasilis, Suzano, tem mais algum outro agora? Suzano era o Zac, no caso, né? Já é Zac, mais União recente, né? Suzano. Foi o último antes de eu migrar para o feminino. Vivencio. Tá tudo bem aí? Meu Sim, tinha senhor. apagado, desculpa. Vivencio o futebol feminino em algumas vezes, em competições regionais, algumas coisas assim, isso já bem antes, lá para 2009, e já gostava. Só que, como nós citamos anteriormente, ele é bem menos difundido, bem menos competitivo. Bom, E aí, quando. naquela época tinha Botucatu, São José e Santos, e Ferroviária, mais nada, né? É isso, Certo? exatamente isso. E era dificílimo entrar, porque era restrito, os profissionais que já estavam lá eram bem fechados, alguns perduram até hoje, então não tinha muita porta. E eu continuei no futebol masculino por um tempo, e aí eu recebo uma proposta, eu fazendo a minha licença na CBF, o Santos queria reformular o processo de base, e me convida, junto a Thaís Picard, para fazer isso daí. E eu fui para lá e eu falei, cara, é o que eu queria. Eu queria exatamente isso. Eu queria participar desse processo de formação do futebol feminino de maneira geral, que daria para ajudar. E a gente é muito feliz, né, nesse primeiro momento. A gente consegue ser campeão paulista. Para ter uma noção da dimensão disso, é o primeiro título de base do futebol feminino do Santos. Não houve mais nessa dimensão até hoje, e nós tiramos o Campeonato Paulista do São Paulo, que ganhava há anos, e ainda só existem 2 campeões paulistas, São Paulo e Santos. O São Paulo, depois que nós saímos, continuou ganhando, então nós tivemos um trabalho muito bom, muitas atletas que despontaram, e aí do Santos tive a proposta de ir para o Cruzeiro, também com uma ideia de reformulação, ainda com essa troca de SAF, e a gente criar alguns processos, algumas metodologias, também tem sido algo muito bom. Agora, como é essa realidade que você não chega no time profissional, chega na base, mas num time que tem uma história imensa no feminino, que é o Santos. Por mais que nem você falou, por mais que não seja título de base, mas quem pensa em futebol feminino no Brasil pensa muito em Santos, hoje em dia pensa muito em Corinthians, Palmeiras, há um tempo pensava em São José, enfim. E chega no Cruzeiro, e eu falando pelo menos no outro canal, lá no Outra Liga, eu entrevistei goleira que cresceu na grande BH, e ela falava que a realidade de BH, de Minas, é bem diferente da do sul do Brasil, que tem, por exemplo, futsal feminino bem difundido, de São Paulo, que tem bastante clube formador, e Minas ainda era algo muito novo. Você sentiu isso quando chegou aí também? Bastante. Essa é uma das lutas que nós temos tentado, que é promover um pouco mais o futebol feminino na região. Nós estamos falando do centro. São Paulo é um centro que é um dos primeiros clubes a criar futebol feminino foi em São Paulo, foi criado o Radar, teve o Juventus, o próprio São Paulo, então Rio e São Paulo já, nós estamos falando de década de 90, já estão à frente em relação a esse processo. Logo, as instituições ao redor começam a se desenvolver. Em Minas, há menos notoriedade do futebol, e a maneira que ele é visto é como que a sociedade vai consumi-lo. Então, poucas meninas procuram porque não tem o elemento de
fornecer local para elas. Então ficava essa situação sine qua non, não tem menina procurando porque não tem gente oferecendo, não tem gente oferecendo porque não tem quem está procurando. E já em São Paulo é muito forte, né? Você vê, por exemplo, a Ferroviária, anos fazendo um processo muito bom de formação, se eu não me engano agora, elas estão com sub-13, fazendo já a parte competitiva, e tanto é que levou agora para a Copa do Mundo a Aline Gomes, uma atleta muito potencial, muito boa, já é uma realidade no futebol, e mostra que é um dos cenários, investir bastante na base, e em Belo Horizonte a gente está caminhando bastante para isso. O Cruzeiro tem se movimentado para a formação de base, eu acredito que é um passo que vai ser dado, que tem sido dado, que já não tem volta mais, vai prosseguir bem. É um negócio que você falou interessante, que eu esqueci, falei pouco da Ferroviária, campeã da Liberta da edição retrasada, pô, não dá para desconsiderar, certo? Também tradicional, e que vem numa realidade talvez meio parecida de Cruzeiro, que por mais que já tivesse um time feminino há bastante tempo, vê uma realidade SAF aí com outra gestão, e é uma realidade que você está passando agora. Como é que você tem visto isso? Porque pelo menos o resultado tem sido bom, né? Uma primeira temporada difícil, sempre uma primeira temporada é complicada. E agora você chega nas quartas, acho que se você não tivesse pegado a 8ª vaga, tivesse pegado a 7ª, talvez, acho que talvez tivesse passado até, né? Seria Não, mais pegar o fácil? Corinthians, a fase do Corinthians, a Já fase me do falaram. Corinthians tá muito boa. Certo? O time é muito bom, o Tá banco bom, é assim. bom, tem muita estrutura, mas pô, talvez de 7º tinha passado. Em relação a SAF, é muito bom, assim. Eu falo que o primeiro ano foi excelente, por mais que quando a gente analisa para campeonato não foi tão bom, mas nos 2 anos anteriores tinha ido para a última rodada brigando para não ser rebaixado. A gente, com 3 rodadas de antecedência, garantiu que não seria rebaixado. Então era uma das metas que era permanecer na Série A1. Outra das metas era chegar na final do Mineiro, chegamos, fizemos um excelente jogo, uma partida muito boa, bem controlada, tivemos a infelicidade de perder nos pênaltis, e aí isso acaba sendo ruim. Conseguimos outras metas também, na época o Cruzeiro queria chegar no Campeonato Mineiro, a final como mandante, para tentar proporcionar maior público na final, distribuir entre ambas as equipes, então também outra meta atingida, e além de algumas metas, tivemos atletas que foram convocadas à seleção, à época a própria Tainá Maranhão e a Ana Luísa foram vistas pela seleção num trabalho conosco, fizemos um trabalho que já era pensado para esse segundo ano agora, de potencializar atletas que estavam no nosso elenco e fazer com que elas chegassem melhores. Então, já temos colhido isso muito bem. Você vê Ambrósio, uma atleta que evoluiu muito, sim, uma atleta jovem, zagueira, mas com uma boa evolução. A Vanessinha, os números dela foram muito bons no campeonato. Então, a ideia foi essa progressão. Esse ano ele foi excelente. Uma das metas era chegar nessa segunda fase, né, nas quartas. Nós chegamos às quartas. E como você falou, nós enfrentamos o Corinthians, mas o mais importante falar é que nós enfrentamos o Corinthians tentando fazer frente, de igual para igual. Porque por muitos, e nós fomos muito criticados, não, pô, esse foi o erro do Cruzeiro. Não, o Cruzeiro é isso, o Cruzeiro é grande demais, o Cruzeiro é um clube gigante. Pode ser que no momento é o que não, vamos dar o nosso melhor. E aí um dos pontos é isso, a gente vai lá na casa do adversário e põe 2 gols em uma só partida. Te desafio a encontrar esse ano quais clubes fizeram 2 gols no Corinthians na casa deles. Teve a gente, o Palmeiras, foi 3-2. Corinthians 3, Palmeiras 2. Também. Não, mas não foi na casa do Corinthians. Não foi na casa do Corinthians contra o São Não Paulo. foi na casa. Não foi. Teve o Inter fez 2-0, mas foi lá no Beira-Rio. O Corinthians é um clube a ser batido, porque há tempos ele tem investido muito. Você falou agora da Fernandinha. O Corinthians pega as contratações das atletas que desempenharam melhor no ano passado, Belinha, Fernandinha, a Duda Sampaio, e entre outras atletas, Ju Ferreira, e contrata. Então, num elenco que já é muito bom,
ele consegue potencializar, e ótimo. Então, e elas ficam na rotação ainda, né? Que elas são titulares absolutos, ou seja, o time é muito bem estruturado, né? Tem grana, é complicado. E o ponto era esse, assim, o que a gente precisava era jogar bolas. A gente foi para cima, até na primeira partida, que a fase de grupos, a gente perde, mas você acompanha assim, a gente toma uma goleada, só que é tentando fazer futebol cruzeiro de ser vertical. Assim, né? Nesse jogo, a gente toma de 7-1. Tem muitas pessoas, é vergonhoso. De fato, ninguém quer perder de 7-1. Só que a gente não perdeu 7-1 como covarde. A gente perdeu de 7-1 jogando, indo para cima, o segundo tempo, tentando propor, e foram algumas infelicidades. Nesse jogo, o Corinthians faz 21 finalizações, nós fizemos 18 finalizações no mesmo jogo, que essas coisas acontecem. Então, o Cruzeiro está evoluindo muito. Então, isso é muito importante. A gente faz a melhor início de campanha de brasileiro, isso é muito bom. A gente atinge o quarto melhor ataque da competição, ficamos empatados, na verdade, em terceiro na fase de grupo, com a Ferroviária, com 38 gols, com 37 gols. Não, 36 na fase de grupos e 38 concluiu. 36, com 36 gols. Esses 36 gols que a gente faz 3 anos, desde 2020, agora não lembro se é 2020 ou 2021, tá? Que nenhuma equipe, além de Corinthians e Palmeiras, e agora a Ferroviária e o Cruzeiro, fizeram essa quantidade de gols. A gente tem produzido bem. A gente tem a vice-artilheira na competição, que é a Bianca Brasil, tem 11 gols. A gente é uma das equipes que tem a maior variação em relação a gols produzidos e a forma do que eles são feitos. Então, a gente tem produzido coisas muito boas. Ainda somos um clube dentro do que nós queremos como ideal no processo de formação. A gente sabe disso, mas sempre buscando futebol cruzeiro, futebol ofensivo, futebol aguerrido e fazendo essas correções e ajustes. Que é um negócio complicado, né? Cultura também. Quem é cruzeirense não espera um time retranqueiro, né, cara? Não sei se você também concorda. O quanto que a expectativa de uma pessoa que às vezes não acompanha tanto futebol feminino influencia ou afeta essa realidade, porque você está com um clube que é gigante, certo? Isso é um pouco difícil. As pessoas em geral, né? O torcedor, ele é muito passional e é normal. O torcedor ele está lá para ser feliz com o clube. E o que eu falo para muitos, eu falo, gente, além de ser treinador, eu sou torcedor. Eu torço muito, quem acompanha minha rede social, eu vou assistir o time masculino jogar, acompanho a categoria de base, eu torço muito pelo Cruzeiro. E isso é a parte boa. Além disso, quando o torcedor cobra, mas tendo uma noção do todo, então, por exemplo, a gente é desclassificado agora nas quartas de final, nós fomos desclassificados, e o torcedor entendeu que a gente se doou. No primeiro jogo contra o Corinthians, a gente perde de 2-1, jogando em casa, e os torcedores viram que a gente batalhou, tivemos chances, e é um processo. Só que, assim, essa passionalidade ela é muito boa, só que ela pode ser muito nociva. Para quem não acompanha o futebol feminino, às vezes não entende. Que o Cruzeiro tem 4 anos de existência de futebol feminino e um deles mais organizado, sabe? Um deles com a SAF por trás. Os outros, eles passam muito pelo nome da Bárbara Fonseca, que, por muito amor, dedicação e suor, foi fazendo o melhor dela, mas em condições muito mais difíceis. Então, assim, a evolução é muito boa. A paciência é necessário, o apoio é necessário e continuar cobrando. Eu acho que esses são os ingredientes que mostram que nós chegaremos num bom caminho tão logo. Que eu acho que quem está acompanhando mais imaginava que realmente a disputa era pela 8ª vaga, né? Os outros 7 que estavam na frente já tem muito mais tempo. Enfim, a disputa era com o Avaí Kinderman, era com o rival, que por sinal não pegou a vaga, era com o Real Brasília. Eu até pensava que o Atlético Paranaense ia brigar também, acabou não sendo o caso. Não sei se a expectativa de vocês também era a mesma. A minha expectativa é mais ainda, era subir um pouco mais. Se você for acompanhar... tirou o Grêmio, né, pô? Times Peraí, tirou o Grêmio também, né? Isso, tiramos o Grêmio. Se você acompanhar dos times que se classificaram, agora você citou o próprio São Paulo, um clube que tem mais história, como nós falamos, tem 30 anos de futebol feminino para mais, 30 e poucos anos de futebol feminino,
as histórias recentes de São Paulo sempre competindo, sempre chegando, mas na fase de grupos a gente faz 2-0 jogando na casa delas com um relativo controle, e por algumas questões a gente, a palavra não é dar, mas os 2 gols que o São Paulo faz na época, e não desmerecendo, pelo contrário, o trabalho do São Paulo é muito bom, mas são gols que foram muito facilitados por nós naquele momento. E, de novo, é um grupo, o ano passado, esse grupo do Cruzeiro, muitas das atletas não eram protagonistas em seus clubes, ou não estavam. Então a gente pegou um clube do zero, que iam ter esses altos e baixos. A gente pega e enfrenta uma Ferroviária, que também milita no futebol feminino e despreza de igual por igual e com bastante força. A gente vai para cima de alguns outros clubes, o Flamengo, um dos maiores investidores dentro do futebol feminino recente, a gente vai lá e ganha do Flamengo 3-1. Então, a nossa proposta sempre foi essa. O ponto é que, por ser um time novo, e além de novo de idade também, mas não muito, ele é o 5º mais novo da competição, mais novo de liga, de entrosamento, então tivemos jogos que a gente tinha um jogo controlado 3-0 no primeiro tempo contra o Bahia. E aí, no segundo tempo, o Bahia faz 2. Tem aspecto emocional, tem aspecto de entrosamento. Então, o que é necessário entender, a gente está buscando evoluções, a gente está buscando corrigir esses erros, mas requer, para aquilo que a gente quer fazer, requer um tempo de maturação um pouco maior, que tem sido conquistado. E agora, acredito que o Campeonato Mineiro a gente tem mais alguns pontos aí em relação a essa maturação de elenco. Agora, mudou muito o time do ano passado para esse ano, no fim das contas? Porque eu assumo aí, no caso, meu desconhecimento, porque, de fato, o resultado melhora, mas o elenco se muda muito, é mais um amadurecimento dele. Desculpa, cortou, eu não te ouvi direito. Alguma coisa sobre elenco, você pode repetir, Sim, por favor? eu só perguntava se do ano passado para esse mudou muito o time, né? Você chegou a mudar muito o elenco. Mudou. A gente teve 14 atletas que eram remanescentes, né? E aí nós trouxemos mais 13 atletas. E isso muda muita coisa, né? Nós tentamos, e era a ideia do ano passado, era formar a espinha, e em cima da espinha a gente começar a criar os pontos axiais. Só que aí a dificuldade é essa, é você identificar. Nós ficamos, o final do ano inteiro, fiquei acompanhando o vídeo e análise estatística de adversária para trazer um atleta que encaixasse bem nesse elenco. Dentro do nosso orçamento, que é mais baixo do que esses clubes que já estão aí há mais tempo, com uma ideia de, algumas vezes, trazer um olhar diferente da maneira do que a atleta faz por anos. Então, tem atleta aí que ela falou, pô, nunca joguei assim na vida. Eu sou muito mais intensa, muito mais agressiva, e os números mostram, assim, a relação de gols, por exemplo, de algumas atletas, ela sai de 0,22 para 0,50. Nós mudamos muito alguns pontos de cada uma, só que, de novo, é entender que isso requer um prazo de maturação um pouco maior. Isso que eu acho que, não sei se você vai concordar comigo, mas por enquanto, parece que estão tendo mais paciência no futebol feminino do que no masculino para desenvolver o trabalho, ou não? Não sei. Eu vejo o Red Bull caiu, tudo bem, pode ser o Red Bull, mas caiu, manteve a treinadora e vai ser campeão provavelmente daqui a pouco. Né? Eu não sei dizer se a palavra é muito paciência, porque eu acho que, assim, eu dividiria em alguns pontos essa resposta. Existe a paciência de torcedor, e a paciência do torcedor, ela é bem estrita. O torcedor quer ganhar, o torcedor quer ser feliz e tá certo. Eu acho que é legal, quer competir bem, principalmente. E há a paciência em relação a gestores e a profissionais que estão por trás disso. Eu não diria que é paciência, eu diria que tem muitos olhando o futebol feminino uma oportunidade de fazer diferente do que a história do futebol masculino já mostra. Perdeu 3-4, tem que mandar embora, trocar treinador. E a gente sabe que um dos ingredientes para descenso, por exemplo, ao longo do futebol masculino é troca de treinadores. Você perde a ideia, você perde a confiança, gera insegurança. Aí você citou agora o trabalho feito pelo Red Bull, inclusive capitaneado aí, liderado pela Rosana. Um beijo aí, Rô, parabéns aí pelo trabalho. Hoje
hoje tem o jogo aí, acredito eu que vai ser uma partida bem, bem disputada, mas fez um saldo legal no primeiro jogo, então ainda acho um pouquinho difícil que reverta essa parte quem vai ser campeão, embora o Fluminense com o Hoffmann, rei dos acessos, sempre tem uma carta na manga. E aí o Red Bull entende, fala assim, pô, nós caímos, pô, vamos fazer um processo, pô, é treinadora? Tem vários outros pontos. O Red Bull desempenhava bem o ano passado. Perdeu um monte de jogos, mas desempenhava bem. E é entender qual é o processo, onde você está nesse processo, o que você está escolhendo. Você citou do Atlético Paranaense, o professor Breno lá, amigo meu também. Eu acompanhei de perto as ações para buscar, contratar atletas, não é fácil no mercado. Então, se um clube, assim como o Ceará fez esse ano, ele se limitar a subir e falar, não, vamos manter um elenco aqui, pega a menina da base, ainda não estão prontas, não vai conseguir competir. Então, é importante, mais do que essa paciência, que é o que nós estamos falando, que eu mudaria o termo, que é para a gestão. Fazer uma gestão de entender, pô, é treinador? Não, o problema é treinador. Qual é o problema? Pô, vamos resolver o problema agora. Eu acho que está caminhando bem para isso. E aí, Felipe, bom, eu falava que entrevistei de algumas pessoas, entrevistei, por exemplo, no outro canal, treinador de masculino que foi pro feminino e voltou pro masculino. Eu vejo um exemplo muito grande, o próprio treinador da seleção canadense. Ele brilhou no feminino e abriu portas para o masculino, John Herdman. E para o feminino era algo planejado, no fim das contas, para ti? Porque você fala que já tinha visto tudo, mas como é que se dá essa mudança de fato? Porque você falou que tinha visto, mas o mercado ainda é pequeno, um tempo atrás. Eu me apaixonei pelo futebol feminino em 2009 mesmo. Foi onde que eu me apaixonei. Mas antes de me apaixonar pelo futebol feminino, eu sou apaixonado por mulheres. O que eu gosto muito da luta das mulheres, a militância que existe. A mulher, a vida de uma mulher já é no Brasil, evidentemente, já é uma militância em relação à equidade, a uma condição melhor, socioeconômica. Então, isso era algo que sempre esteve em mim. Eu sempre gostei de brigar por coisas assim, desde a época de colégio, por uma sociedade mais igualitária e justa. Tenho 5 filhas, tenho 7 filhos, mas 5 filhas, minha esposa, minha mãe, minha irmã. Então, são pessoas que eu gostaria de contribuir para que tenham um futuro melhor na sociedade. Vejo que o futebol ele é uma forma de você promover reflexões e mudanças na sociedade. Então, foi algo planejado, sim. No futebol masculino, você já encontram alguns vícios que não são muito interessantes para a sociedade. Eu acho que no feminino eu me encontro mais em relação a isso daí. Recentemente, agora, após essa campanha, tive algumas sondagens, dentre elas do futebol masculino. Não quis nem ver, não penso em sair do futebol feminino, porque eu gosto daquilo que eu consigo construir como cidadão mesmo. E a ideia é essa, sim, eu tenho toda a minha carreira planejada para o futebol feminino. Não penso em voltar. Muitas pessoas perguntam, falam isso daí, mas não é algo que me dá interesse. Evidentemente que, a gente não sabe do futuro. Pode ser que isso aconteça, mas por minha escolha eu não saio do futebol feminino, não. Agora, você assumiu que você tem praticamente um time feminino em casa, mas como é que foi treinar de fato um time feminino? Porque já ouvi dos outros que não teve um impacto tão grande assim, não, e na verdade foi até uma experiência de amadurecimento pessoal, assim, né? Mas como é que foi assumir, por exemplo, pela primeira vez o time do Santos? Como é que tem sido para ti uma experiência vindo do masculino? Em relação ao time do Santos, tem uma das coisas que são bem fantásticas, assim, sabe? Você estrear na Vila. Quando a gente pisa lá na Vila, é algo diferente. O ambiente é diferente. Você pensar que você está num dos locais em que Pelé fez história, e aí você está no vestiário tem lá o espaço dele lá, o armarinho dele. Então, assim, isso é muito bom. E quando você
traz isso para o Mineiro, traz isso para o Mineirão. Quando eu tive a oportunidade de conhecer o museu que existe lá no Mineirão, e aí você vê Tostão, Palinha, alguns outros atletas que passaram Dida, entre outros que passaram pelo Cruzeiro e fizeram história, isso é muito forte, isso é muito bom. Esses clubes são clubes que têm uma dimensão muito grande em relação a tudo que tem construído. Então, no futebol feminino, quando você se depara isso, eu que consumo futebol desde os meus 4 anos de idade, é a mesma sensação. E o Brasil tem produzido cada vez mais no futebol feminino ídolos. Você vai falar, por exemplo, a Marta, eu acho que ela é ao concurso em relação a isso daí, mas você vê no próprio Cruzeiro, quando a Vanessinha, nós tivemos uma viagem ano passado, que paramos em um restaurante para comer, e aí fomos atender, aí uma moça, nossa, a minha filha, eu acho que era a filha dela, não me recordo qual era o parentesco, assim, pô, ela gosta muito, ela gosta da Vanessa, não sei o que lá, a gente não tem a dimensão disso. Quando você vê a Bianca Brasil entrando em campo, e aí no final do jogo, uma menina que está com todo o cabelo trançado por causa de Bianca, essas coisas, elas são muito boas. O legal do futebol feminino é que essa produção de ídolo, por não ter um cenário tão longínquo, ela está sendo no momento. Então é fantástico você jogar contra uma Cris Roseiro e você vê e fala, pô, a história está se fazendo aqui na nossa frente. Isso é muito legal. E uma coisa que é interessante, se você pegar Estados Unidos agora, o esporte universitário está permitindo patrocínio, quem está mais gerando resultado é a atleta feminina, que ela sabe trabalhar muito bem a rede social e aproxima muito mais o fã. Eu acho que isso vai ter um impacto muito grande ainda no futebol feminino. Porque, de fato, você pega da própria seleção das convocadas, elas têm um engajamento muito grande, elas sabem trabalhar muito bem isso e, naturalmente, acho que as tuas jogadoras vão saber e as demais também para... Aí, que nem você falou, não é da uma forma tradicional, eu acho até melhor, traz mais próximo o fã do atleta, né? Isso eu vejo que o futebol feminino tem feito com muito primor. Trazer uma proximidade, um engajamento do torcedor a atleta, isso é muito bom. As atletas, por essência, muitas delas já sabem se promover. Você citou aí, existem ligas que têm trazido algumas movimentações e alguns eventos que fazem com que o futebol feminino seja visto como um produto que traz, além dessa parte competitiva, alguns outros benefícios, que normalmente o futebol masculino, ainda nesse quesito de proximidade, eu não sei nem te dizer o porquê, mas eu acho que tem vários fatores para isso daí, deixa um pouco distante. O futebol feminino tem que se permitir, então é uma roupagem diferente, uma roupagem que é muito interessante, porque isso faz com que o torcedor, tem torcedora que atravessa o estado para nos assistir. Nesse último jogo aí das quartas de final, na fase nosso jogo em casa, 3 atletas saíram da escola para acompanhar. Você fala, que legal. Essa proximidade é muito boa, então é algo que a gente já viu no futebol masculino, principalmente em tempos mais remotos, só que esse envolvimento, esse engajamento que existe com as atletas, eles são muito bons e tendem a crescer cada vez mais. E aí você falava que você se vê como treinador de feminino, está projetando a carreira nisso, mas o que dá para dizer desse segundo semestre, da temporada que vem? O que é teu plano? O que é o plano do Cruzeiro SAF, no caso? Bom, uma das nossas metas já foi atingida, né, que era chegar às quartas de final. Eu acho que daria para nós termos ido um pouco mais adiante e já está sendo já estamos replanejando algumas coisas para o próximo ano para que isso seja melhor. Então, agora, nesse período de recesso que tem aí, nós estamos produzindo muitos relatórios e vendo quais pontos que foram determinantes para que nos impediram de darmos passos maiores, né? Tem o Campeonato Mineiro, a ideia é que a gente chegue novamente à final, e eu coloco para mim como objetivo de carreira ser campeão mineiro. Muitas vezes você fala isso daí, parece que soa desmerecendo o adversário, não, eu respeito, inclusive todos os adversários que entram, mas é algo que eu coloco para mim como um objetivo, porque essa torcida, ela precisa, ela merece. Ano passado bateu na trave, aliás, nos outros anos também, mas
esse ano a gente vai trabalhar muito para isso. Preparar a equipe para chegar no ano que vem melhor, fisicamente, taticamente, com melhores leituras, ter ajustes na equipe para trazer atletas que venham compor e agregar com maior qualidade. Então, basicamente, esses são os principais. Tem a Supercopa do Brasil, que a gente conquistou também essa vaga, né? A ideia também é, dentro dessa Supercopa do Brasil, se classificar em patamares maiores do que o Cruzeiro se classificou. Então, os objetivos estão muito claros, mas principalmente não deixar de lado a essência de como que o Cruzeiro é. Vamos buscar tudo isso fazendo um futebol agressivo, propositivo, ofensivo. Então, basicamente, essas são algumas nuances para esse próximo semestre aí. Porque aí, para evoluir o esporte, para angariar mais fã, realmente é muito bom. Porque existe a possibilidade de jogar mais fechado. A Ferroviária, durante muito tempo, muitos anos, jogou mais fechadinha. Não era a coisa mais legal de se ver, mas era eficiente, inegavelmente isso. Certo? Mas ter essa roupagem de Cruzeiro, algo que empolga, algo que leva a massa, pode fazer algo muito maior, que acho que é o que você está tentando aí, né? É bem isso, assim, você consegue jogar futebol, ser campeão jogando mais fechado. Dá para fazer. Dá para fazer isso de uma maneira eficiente, dá para fazer isso daí de uma maneira ineficiente, mas eficaz. Tem várias formas de fazer. Quando você olha para a história teve um Alex, um campista que só não fez chover porque não era um poder divino que ele tinha. E aí, entre outros profissionais que passaram pelo clube de uma maneira tão plástica, tão bonita de se jogar, é a essência do clube, acho que isso não pode se perder. É óbvio, a gente vai buscar esse equilíbrio, aquele negócio, ou ganha, ou toma goleada, não é a ideia. A nossa ideia é ganhar cada vez mais e tomar o menos quantidade de gols possível. Mas ainda a essência é essa, vou perder. Houve nesse jogo que eu citei contra o Corinthians, foi uma infelicidade, foi um jogo que nós estávamos mentalmente desconectados lá. E, já tinha dado, acho que 15 minutos de jogo, já estava 3-0 o Corinthians. Termina o primeiro tempo, estava 6-0 o Corinthians. Eu chego no vestiário e falo, e aí? Não tem mais o que ser pior. Já tá ruim. Golear acima de já é goleada. Então, não tem. Vamos voltar lá e vamos jogar bola. A gente faz um segundo tempo muito digno, muito. Dentro daquilo que a gente propôs. Indo para cima, fizemos um gol e tomamos um gol. Poderíamos ter feito mais uns 3, 4, tivemos chances assim, de cara de gol mesmo. Só que esse é o ponto. Vamos tentar ser mais ofensivo e corrigir esse curso. Vamos, óbvio, o equilíbrio vai ser sempre bom, mas se tiver em algum momento escolher, a gente vai ser mais ofensivo sempre. Que não é só a cara de Cruzeiro, é a cara de futebol brasileiro. E nada é a nossa essência, né? Então, poxa, que a gente consiga realmente fazer mais isso, porque eu sou impactado pelo futebol feminino no meio dos anos 90, quando a Band começou a trazer, e tinha umas jogadoras geniais, ofensivas, Cici, Roseli, enfim, o Michael Jackson, uma galera que empolga e faz sentido isso, ter esse estilo de jogo. Claro, naturalmente o jogo vai se equilibrando, né? Como você fala, não é tanto ao céu, nem tanto à terra as coisas, mas é importante para fazer um produto legal, assim como as jogadoras já fazem nas redes sociais. E legal ver que tem gente que está engajada em fazer esse trabalho, que é o que você está fazendo agora, Felipe. Olha, você trouxe um exemplo muito bom. Essa época aí, eu acompanhava também na Band com a narração do Luciano do Vale, muitas vezes, ele que incentivava bastante o futebol feminino. E é importante salientar que essas atletas não tinham o processo de formação e de vivência que se tem hoje. Era muito pela nossa essência de futebol mesmo, muito pelo futebol alegre que o futebol feminino, o futebol brasileiro traz. E isso é importante, perdurar. Muitas atletas, quando a Marta surgiu, e ela encantou por causa do quê? Você citou agora recentemente a Giovana. Por que ela encanta? Por isso, o futebol bonito, vistoso. Só que esse equilíbrio é importante para desempenho e resultados, mas sempre que puder, vamos para essa vistosidade, sim, que ela é muito boa. Então, que teu elenco tenha aí bastante equilíbrio, já está pegando maturidade, está pegando experiência, e que a gente possa bater mais papo aí de futebol feminino, trazendo aos pouquinhos aí
mais gente fazendo trabalho como você, treinadores, atletas aqui, assim como no outro canal eu já estava fazendo. Tem bastante gente no futebol feminino pelo mundo, inclusive treinadores. Entrevistei o treinador da seleção de Hong Kong de futebol feminino, que é brasileiro. Então, pô, tem gente pelo mundo todo. Quem sabe também, hoje tem jogadoras, quem sabe treinadores também no futuro, mas por enquanto a cabeça tá aí com as cabulosas, né, Felipe? Ah, sim, eu falo assim, isso em bom tom. Eu quero ficar no Cruzeiro 5 anos, 6 anos, o tempo que der. Acho que a gente está criando uma história muito boa, a gente está desenvolvendo um trabalho que é excelente e que eu sei onde que ele vai chegar. E o Cruzeiro tem muita clareza e eu quero participar de todo esse processo, quero fazer história no Cruzeiro com o treinador com maior tempo e com maior quantidade de títulos e vitórias. Essa é minha ideia, é o meu plano dentro do futebol. Pô, que seja então o primeiro de uma série de entrevistas nossas contando essa trajetória cruzeirense de Felipe Freitas, treinador do futebol feminino do Cruzeiro lá de Minas, né, Felipe? Sempre, sempre que precisar, é uma honra, é um prazer, porque vocês são veículos que potencializam demais. Hoje em dia, ainda, profissional como você, que já tem todo um histórico, um gabarito muito forte no cenário desportivo, e aí começa a fazer um trabalho como esse, que vai buscar lá na parte mais raiz do processo e trazer isso a público, é muito bom e sempre honrado, precisando, sempre que tiver oportunidade, vai ser muito prazeroso. Pô, maravilha, digo mesmo. Então, muito boa sorte então nesse estadual, montando elenco, reestruturando, na verdade, reestruturando não, fortalecendo o elenco para trazer mais equilíbrio. Vai ser legal ver, sempre bom ver clube de massa tendo essa força também, porque tem outros projetos que não são de massa e são muito bons também. Eu até achava que ia ter clube aí, o 3B, alguns clubes aí fora do eixo que iam subir, acabaram não subindo, mas tem muito projeto interessante pelo Brasil e eu vou falando aos poucos aqui no meu canal também. É bem isso, tem o futebol feminino, ele tem tido essa evolução e isso mostra a força do Brasil, né? Porque por muitos anos ele é a força mundial em relação a produzir atletas do gênero masculino. Agora mostra também no futebol feminino dessa forma. Você citou, por exemplo, o próprio misto aí com a minha amiga Kathleen fazendo um bom trabalho, trazendo atletas. E há quanto tempo você não ouve falar no cenário nacional sendo campeão do misto masculino? Eu, pelo menos, não ouvia. Pode ser completo ignorância minha, mas é quando eu vejo, fazendo o trabalho que fez, conseguindo o acesso, progredindo, eu falo, o futebol feminino está em ótimos caminhos, tem muitos profissionais bons fazendo boas produções e vamos sim, sempre que precisar, nós vamos conversar e fazer esse bate-papo que vai ser bem produtivo. Fechado. Então, aproveita essa semana agora em São Paulo também, né? Você está em São Paulo também, certo? Dessa vez? Em São Paulo. Aproveita aqui a nossa terrinha, que já só tem São Paulo, né? Tem um pouco no norte do Paraná, um pouquinho lá no Pará, mas aqui nossa terra. Mas claramente se preparando para o estadual em Minas. E até a próxima, Felipe. Obrigadão. Cara, eu agradeço, Jorge. Obrigado mais uma vez aí pela oportunidade, obrigado aí pela paciência, pelos nossos problemas aí de conexão e sempre que precisar, entre em contato que nós vamos te atender com o maior carinho e maior prazer. Fechado, combinado. Então, tchau, tchau. Valeu, abraço.